Nas situações de constrangimento que a gente observa, principalmente em função da sexualidade, da homossexualidade, a própria humanidade se encarrega de fazer e de proporcionar situações assim. Vamos observar, por exemplo, dentro das organizações militares, onde não se admite homossexual, de nenhuma característica. E principalmente, contrariando ao que está na maioria das constituições dos países, onde tem artigos que falam que não se deve discriminar ninguém, nem por opção sexual, nem por ideologia, nem pela cor, por absolutamente nada. Mas, embora estando inscritos em muitas constituições, esses fatos ocorrem com muita propriedade. Recentemente, a Suprema Corte Americana devolveu o direito que um militar tinha de voltar para o exército onde ele tinha sido expulso porque era homossexual. Ora, a Corte Americana garantiu um direito de um americano num país onde se diz normalmente de que todos os direitos são respeitados. Mas não é assim que ocorre. Mas não é só lá também. Em outros países isso vem ocorrendo. Observamos em instituições religiosas, onde as pessoas acabam sendo expulsas pela opção pela homossexualidade. Observamos também em entidades das mais diferentes matizes. Isso ocorre com muita frequência. O seu círculo de amigos nem sempre tem homossexuais. Ou será que tem? E muitas vezes, essa forma de ver faz com que a gente acabe se distanciando de muitas pessoas boas. Porque, afinal de contas, a opção sexual não deveria ser nunca uma forma de nos diferenciar ou mesmo nos separar das pessoas que amamos. Algumas famílias chegam a dizer, de forma absurda eu digo, de que o homossexual mora na casa do lado e nunca na casa dele. Dizendo assim, olha, se tiver de fato alguém que tenha tendência, eu não quero na minha casa. E por que isso? E aí vamos olhar para a questão espiritual que diz o seguinte: é preciso que a gente possa respeitar as pessoas nas suas mais diferentes manifestações. E ainda que eu não concorde, ainda que eu em princípio não aceite, que eu tente de alguma forma trabalhar essa questão para que seguramente eu consiga aceitar e ajudar esse ser. O processo maior que está em curso, e é esse do que a gente vai falar tanto tempo quanto for necessário, é de que possamos compreender essas pessoas e ajudá-las, sempre ajudá-las, e que elas tenham em nós a referência que precisam para poder caminhar, para poder seguir a sua vida. Mesmo porque o processo de elevação espiritual a que estão submetidos é o mesmo para cada um de nós nesse plano. Na medida em que nós os ajudamos, seguramente nos elevamos espiritualmente. Na medida em que nós os compreendemos e de alguma forma damos os braços, as mãos para poder também ajudá-lo a caminhar, seguramente nós estamos nos elevando espiritualmente. A espiritualidade nos fala o tempo inteiro das mais diferentes variações que acabam levando a essa situação. E nós reiteramos aqui o que dissemos no início, de que é a inadequação daquele espírito ao corpo que ele utilizou numa outra encarnação, que acaba fazendo com que ele retorne com um corpo que de repente ele não concorda mentalmente, Muitas vezes ele é homem, mas se sente mulher. Outras vezes ela é mulher e se sente homem. E aí, exatamente por isso, é que é preciso que a gente se lembre do que a gente combinou na espiritualidade, de aprender e apreender a lidar com aquela situação.
para que a gente possa seguir em frente. O acolhimento é a melhor coisa que a gente pode fazer para com esses nossos irmãos, para que a gente não veja na sociedade esse processo tão absurdo, né, em que em muitos momentos as pessoas, para serem reconhecidas, são obrigadas a se organizarem em grupos. Tem aí o grupo dos gays, das lésbicas e de outras características que foram a forma que encontraram para poder, de alguma maneira, serem vistos pela sociedade, serem respeitados por essa mesma sociedade e, quem sabe, abrirem espaços para poderem atuarem sem discriminações. Observamos, e essa é uma característica, de que todo aquele que caminhou para o homossexualismo tem uma função ampliada muito grande. Por quê? Porque ele sendo homem, né, e tendo, na verdade, a ideia do que é ser mulher, usando exatamente isso, ele utiliza mais do que ninguém as duas funções do seu cérebro, do lado direito e do lado esquerdo. Então, geralmente, eles estão voltados para as artes, para as coisas que normalmente a sensibilidade da mulher, aliada à objetividade do homem, fazem uma diferença muito grande. Daí, é preciso que a gente compreenda tudo isso também. E percebendo isso, que a gente possa, em cada lugar que a gente esteja, em cada sociedade onde a gente estiver inserido, fazendo o que for possível para poder ajudar esses nossos irmãos. A ajuda que pode ser dada em todos os momentos, ela deve vir da atitude de cada um de nós. E essa atitude passa necessariamente por ajudá-los a serem inseridos no contexto onde todos nós estamos. A sociedade seguramente vai poder observá-los melhor se cada um de nós que temos a propriedade de poder sermos formadores de opinião, se a gente puder, de alguma maneira, apresentá-los e poder adequá-los também à sociedade onde nós estamos. O século que nós estamos, o século XXI, é o século que a espiritualidade fala, onde deve acontecer muita coisa importante, no sentido de que a gente possa caminhar para a regeneração. Se anteriormente nós observamos comportamentos inadequados em múltiplos lugares, e aí a gente não tinha atitude para mudar, é esse o momento para que a gente possa mudar. Não vamos nos esquecer nunca que em variados momentos da humanidade, a homossexualidade era, pela sociedade, tolerada ou aceita sem discriminações. Da mesma maneira que em outros momentos era como observamos hoje ainda. De alguma forma, as pessoas sendo colocadas de lado, passando por maiores preconceitos e tendo, de alguma maneira, uma visão completamente errada daquela situação. Eu espero que você tenha ouvido tudo isso que a gente falou aqui, mas principalmente que você tenha o olhar de poder ajudar esses nossos irmãos que estão, nesse momento, eu digo, homossexuais, mas que seguramente, se puderem entender e terem a consciência, seguramente vão poder caminhar com tranquilidade e segurança. Que todos nós sejamos seres humanos e espíritos por excelência, para poder nunca discriminar, e sim compreender, aceitar e amar esses nossos semelhantes, porque afinal de contas, a nossa elevação espiritual passa por aí. Muito obrigado por você ter ouvido tudo isso e que a gente possa se encontrar novamente na próxima semana. Até lá!